fevereiro e a diretoria do Vasco segue sendo uma lástima. É hoje, dia de Vasco, dia de tirar da memória aquela atuação pavorosa diante do Volta Redonda. Jogar bem, ganhar, dar um passo importante rumo à classificação do Campeonato Carioca e afundar Série C. Eu tenho que iniciar esse vídeo te contando isso. Tá aqui o Thiagão, né, que eu gosto de trazer aqui as reações e tudo mais, mas nem deu. E aí me deparo com o canal do Série C. E aí ele desabafa. Poxa, Fluminense perdendo hoje para o Vasco e o Bangu ganhando do Boa Vista, olha isso. O Fluminense fica com 6 pontos, o último colocado, que é o Bangu, com 5. Eles vão brigar para não cair no Campeonato Carioca. Quer motivação melhor? Claro, né, a gente tem que atuar bem, sempre, cada partida visando, né, progredir, melhorar, entrosar, visando aí, né, claro, a sequência de 2025. Mas olha, isso é maravilhoso demais, é mais um tempero pro Vasco entrar bem, família vascaína. E claro, na sequência do vídeo eu vou trazer aqui mais um, né, torcedor do Série C motivando o Vasco aí nessa partida. Além da gente falar aqui, né, dessa partida de hoje, Vasco contra Fluminense, provável escalação do Série C, do Vasco, quero trazer aqui também o Alex, que estava participando ontem do programa Troca de Passes, né, falando um pouco da maneira de jogar do Vasco. Ele cita o Alex Teixeira, interessante pra gente debater aqui. E teve mais um jornalista vascaíno que tá bolado da vida com o Pedrinho e Marcelo Santana. É o Otávio Neto, narrador da TNT Esportes. Quero trazer esse desabafo dele aqui, um vídeo bem bacana, e saber a sua opinião. Ou seja, aqui no Vasco em Família tem muita resenha. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, gostaria de começar essa resenha falando sobre o Ryan, que está servindo a seleção sub-20, né? E ontem, eu não estou acompanhando as partidas, mas aí eu tava vendo na Net Vasco que ele foi titular da partida de ontem, né, contra o Uruguai. O Brasil ganhou por 1-0. E aí eu tava acompanhando no Instagram, na Sport TV, mostrou esse lance dele aqui, que eu não posso passar, né, por causa de direitos autorais, mas eu achei interessante pra gente debater aqui, né, sobre o Ryan, que é uma jogada muito bonita. O Ryan pelo lado direito, né, e a gente sabe que ele é canhoto, mas ele vem, encara a marcação, dá um tapa na frente, uma sapatada de perna direita, ia ser um golaço, mas a bola bate na trave. E é aquela resenha que a gente sempre faz aqui, né, do Ryan jogar realmente próximo da área, de falso 9, de centroavante, de um segundo atacante, né. Então acho que é um jogador que ele pode ajudar aí no decorrer da temporada, e por isso que é importante o Vasco, né, conseguir renovar com esse atleta aí o mais rápido possível. Eu sei que você pode apontar o dedo agora pro Thiagão e falar, tu é 22 em relação ao Ryan, e eu vou concordar com você, eu sou meio 22. Já falei aqui que é sem sangue, sem tesão, tem que vender logo, mas já utilizei aqui, né, alguns argumentos em relação a isso, que ele tem que jogar como 9, ele fez boas partidas, né, contra Criciúma, Bahia. Então, assim, me chama a atenção, cara, esse tipo de característica aqui pro 9, sabe? Porque ele tem uma boa explosão, pra altura dele, pra força que ele tem, ele não é lento, ele é rápido pra jogar próximo da área, fazer um facão, dar tapa na frente de zagueiro, e, cara, ele bate muito bem na bola, com a perna esquerda e com a perna direita. Então, por isso, assim, que eu tô botando uma fé nessa função, nessa posição. Thiago, você acha que o Ryan pode jogar na do Alex Teixeira? Pode testar, família vascaína. Mas se o Ryan tiver que fazer o que o Alex Teixeira tá fazendo, né, se sacrificar taticamente, recompor ali para fazer a linha de 4, ele vai ter uma certa dificuldade, né? Basicamente, ele fez isso no ano passado, jogando aberto pelo lado, e aí quando tem a bola, tem dificuldade. Mas é um jogador que a gente tem que observar e, de repente, pode ser, de fato, né, um bom reserva aí para o Verratti nessa temporada. Quero saber a opinião de vocês. Agora chegou o momento moda, Fashion Week. Que é isso, Thiagão? Tá na tela para vocês. Bruno Lopes e Lucas Zuccarello, é isso mesmo. De repente, se você tá ali acompanhando a transmissão, pelo amor de Deus, Thiago, cara, ele não levou os caras pra essa partida importante? Levou, só tá com um visual novo ali. Léo Jardim elogiou, né, a estreia no profissional do Lucas Zuccarello, mas pontuou. Vamos raspar essa cabeça aí que aconteceu. Família vascaína vão estar na partida de hoje ali com um visual novo, mas vão estar na bola. Seguindo aqui a nossa resenha,
Para a gente trocar uma ideia sobre a partida de hoje, vale a gente destacar aqui um ponto muito importante, que é o PH, né? Dá para dizer que vem aí fazendo boas partidas, foi cobrado ali no jogo contra o Madureira, mas, né, contra... Foi quem mesmo? Portuguesa. Pô, esqueci, mano, deu um branco. Maricá, ele entra e faz o gol. Teve mais uma partida, família, eu tô esquecendo aqui que a cabeça não tá boa. É o calor de Queimados. Mas tá aí, ó. Paulo Henrique, treinou normalmente nesta terça. Então, né, é bem provável aí que o Paulo Henrique esteja na partida e é uma peça importante, como eu tô colocando aqui. Ainda mais nesse modelo de jogo aí que o Vasco tem, né? Quero dizer, de não ter esse jogador de velocidade na frente, o PH tá sendo uma peça, uma válvula de escape importante. Ah, filha, Vasco... Então, uma peça importante. Se entrar o Pumita ali, né, eu entendo que o Vasco ganha numa questão de cruzamento, né, ele define bem quando chega no fundo, mas vai perdendo essa questão da velocidade e também uma questão defensiva que eu acho que o PH defende melhor que o Pumita, família vascaína. E aí, antes da gente debater aqui o provável time do Vasco e o provável time do Série C, eu quero trazer essa motivação a mais para os jogadores do Vasco. Olha isso. Uma derrota hoje, gente, representa a eliminação do Fluminense no Campeonato Carioca, faltando ainda 3 rodadas para acabar a Taça Guanabara. Mesmo que o Fluminense faça mais 9 pontos nos últimos 3 jogos, mesmo que ele vença o Flamengo, vença o Nova Iguaçu e vença o Bangu, o Fluminense não estará na semifinal do Campeonato Carioca se hoje empatar ou perder para o Vasco. Ai, isso ia ser maravilhoso demais. Vocês sabem que eu gosto da resenha, da brincadeira, da zoação. Então assim, Vasco, jogadores, Coutinho, Tietê, Carille, dá essa moral. Dá essa moral. Você imagina, a gente passa o carro hoje, uma boa atuação, vitória, 3 pontos, né, classificação, semifinal, Campeonato Carioca e o Série C brigando para não cair no Campeonato Carioca. Ah, não, isso não tem preço. Mas vamos seguir aqui, né, brincadeiras à parte, para falar da partida de hoje. A provável escalação do Fluminense está na tela. Fábio, Guga, Thiago Silva e Ignácio. Fuentes, Bernal, Hércules, Arias, Canóbio, Serna e Cano, né, jogando aqui num 4-3-3 com Arias, né, jogando de 10 ali na função do Ganso. Claro que a gente precisa ver, né, de fato, dentro de campo se vai ser dessa maneira, porque eu acho que o Fluminense perde muito, né, com Arias ali nesse setor de criação. Sempre vê ele se destacando pelos lados do campo. Pontuei aqui com vocês no vídeo de ontem, né, a questão aqui do volante, do Bernal, que é um jogador que sempre que eu acompanhei, né, aí no Série C, é até um volante que joga de cabeça em pé e tudo mais, mas eu acho ele muito lento, então pode ser uma possibilidade interessante aí pro Vasco criar, né, jogadas ali no setor de meio campo. Claro que quem joga ali com ele, que é o Hércules, tem uma boa mobilidade, mas pelo que eu tô ouvindo, ainda não conseguiu ali se firmar, jogar o que jogava lá no Fortaleza. Né, o Canóbio a gente sabe que é um jogador interessante, jogamos contra ele no ano passado pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Serna, cara, é um jogador que não é né, mas é um cara que sabe, né, driblar, é um cara que a gente tem que ter cuidado também. E o Cano, claro, né, que não vive aquele momento, né, quando o Série C, por sorte, foi campeão da Libertadores, mas a gente tem que ficar de olho também. E, claro, a defesa do Vasco tem que dar uma resposta no jogo de hoje, depois, né, de tudo que fez ali contra o Volta Redonda. João Vitor, numa infelicidade, eu sei, marcando um gol contra, e o Oliveira capando a bola e colocando o atacante do Volta Redonda na cara do gol. Provável Vasco, vamos debater aqui, mas antes, pera lá, quero trazer aqui o Alex, né, colocando a opinião dele sobre essa parte ofensiva aí do Vasco, falando também dos volantes. Olha só. Na questão da profundidade, o Vasco pode sofrer, né? Pode sofrer, mas aí você também vai encontrando mecanismo. Primeira coisa que precisava encontrar, você vê, a diretoria encontrou bem o Tietê, nesse sentido. Aí vem o Fábio Carille, ele consegue montar uma equipe que às vezes ninguém ainda tinha pensado, trazendo a confiança no Alex Teixeira, que é o mais rápido deles, né? O Coutinho vai pegar um ritmo cada vez mais, também precisa de jogo, para ajudar o Verratti nesse sentido. Só que você tem 3 meses, porque o próprio Jair também, ele está começando o jogo como primeiro, mas se amanhã ele precisar colocar o Hugo, o Moura ali e o Jair no lugar de um desses dois, pode dar certo. Né? Tem a questão do Matheus, então esses meio-campistas, tá bom. Mas eu acho que aí, além dessa questão, tem o Payet, que a gente fala assim, poxa vida, é o outro cara que pode dar andamento nessa qualidade. Só que esses 3 caras também de frente, eles também sofrem mais sem bola.
mesmo sem jogar tanto tempo, o Alex Teixeira, ele me surpreende porque é aquele cara que tem uma genética de Deus, né, cara? Um cara leve, uma fibra rápida, um cara que hoje ele está demonstrando uma condição, para quem ficou tanto tempo sem jogar, que ele acaba ajudando a equilibrar aquilo que o Couto hoje ainda não consegue fazer sem bola e propriamente o Verratti. Então não é um time que às vezes vai conseguir pressionar, por isso que ele coloca o Paulinho aqui, né, para ajudar nesse lado esquerdo aqui com o Piton, porque o Couto ele não vai conseguir vir. Mas é interessante esse primeiro ponto, esse primeiro padrão, que é uma identidade que ele pegou para esses jogadores. Aí é o momento agora de passar jogos a jogos, jogo a jogo, para ver a evolução disso, que daí ele vai conseguindo colocar alguma coisa. E ele trouxe movimentos, o Carille, que a gente já comentou aqui, super interessantes, cara, de troca de função e profundidade para os jogadores que ele tem dessa maneira, importante. Então o Vasco ainda vai precisar de uma outra característica no mercado, né, que é normal, mas é um começo, obviamente, mais animador perante aquilo da maneira que acabou o ano, com muita dúvida, né? Tá aí. Assim, família, eu vou destacar aqui, nessa visão aí do Alex, sobre o Alex Teixeira. E aí, no decorrer aqui da provável escalação, a gente vai debatendo. De fato, é um jogador que tá tentando, que tá, né, entregando ali uma questão física, fazendo a recomposição, tentando ajudar de alguma maneira. Mas eu continuo aqui com a minha opinião. É um jogador para vir do banco, sabe? Eu não vou dizer que ele é o principal problema do Vasco, mas dentro da ideia que o Vasco tem e das peças do time titular, é ele que tem que sair, né? Você não vai tirar o Coutinho, você não vai tirar o Verratti, então ele tem que sair para entrar um jogador mais físico, que dê essa dinâmica, que ajude, né, defensivamente, mas quando o Vasco tomar uma bola, conseguir puxar um contra-ataque, ou o time adversário tá apostado, mas numa qualidade, sei lá, do Tietê, do Paulinho, do próprio Jair, do Felipe Coutinho, que gosta dessa bola também no ponto futuro, pro atleta, né, pro companheiro ganhar em velocidade, ele possa ganhar. E o Alex Teixeira, ele não tem essa dinâmica, não tem essa força mais. Então, eu discordo um pouco do Alex nesse sentido e acho que o Vasco tem que mudar a forma de jogar. Não sei se isso vai acontecer hoje, mas a forma de jogar que eu quero dizer, buscar uma outra alternativa, uma outra peça no lugar ali do Alex Teixeira, família vascaína, porque realmente a gente estava ali nas partidas contra a Portuguesa, né, Madureira, beleza, tá, tudo bem, mas quando a gente enfrentou um time mais organizado, né, que dificultou o Vasco no setor de meio campo, a gente viu que o Vasco tem muita dificuldade para jogar e isso não pode se repetir. Então, com essa peça de mais velocidade na frente, que hoje é difícil, né, a gente achar ali no banco, porque, né, vendo aqui os relacionados não levou alegria, aí você tem o Bruno Lopes, você tem, né, o Zuccarello, que de repente pode fazer essa função, ou debater o que a gente vai debater aqui, que é colocar o Hugo Moura no lugar do Alex Teixeira. Então, provável Vasco: Jardim, João Vitor, Oliveira, PH e Piton, Jair, Tietê e Paulinho, e no comando de ataque, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Mas, pelas informações que a gente está vendo aí, né, o que pode acontecer é o Carille sacar o Alex Teixeira, colocar o Hugo Moura no meio-campo e aí adiantar um pouco mais ali o Paulinho. Entendo que ele pode também fazer ali um revezamento, né, com o Tietê, ora Paulinho, ora Tietê, joga um pouco mais à frente, porque são jogadores que têm essa dinâmica ali no setor de meio-campo do Vasco. E aí o Vasco, né, ganha um jogador que tem uma característica de marcação para ajudar, com certeza vai ter uma dinâmica ali na saída de bola, por mais que o Hugo Moura, né, vai jogar de primeiro volante, se isso acontecer, né, quando o Vasco for sair a bola, com certeza quem vai fazer aquela linha de 3 que ele tá fazendo é o Jair, porque tem mais qualidade para sair com a bola, e aí o Hugo Moura com certeza vai estar um pouco mais à frente. Quando o Vasco tiver sem a bola, não, eu acho que é o Hugo Moura fazendo a proteção ali na defesa, o Jair um pouco mais à frente, e aí o Paulinho e o Tietê dando essa dinâmica pelos lados. Felipe Coutinho me parece, né, centralizado, e o Verratti um pouco mais à frente. É uma possibilidade também na família vascaína. Talvez com 2 volantes aqui, né, como o Hugo Moura, por exemplo, fazendo mais essa marcação, pode dar também mais liberdade para os laterais. Vamos ver como é que o Carille vai levar o Vasco a campo. Então, eu tô bem confiante e espero ver um Vasco totalmente diferente do que foi contra o Volta Redonda. E aí, para finalizar o nosso vídeo, eu quero trazer aqui o Otávio Neto, narrador da TNT Esportes, mais um vascaíno, mas revoltado com o trabalho da gestão Pedrinho e, claro, né, Marcelo Santana, que é o diretor de futebol. Se liga só. Estamos em fevereiro e a diretoria do Vasco segue sendo uma lástima na janela de transferências. O mundo inteiro sabe que a principal carência do elenco é um ponta esquerda. E o cenário atual dessa busca é uma novela que o torcedor já conhece. As negociações acontecem, as propostas são enviadas, as expectativas são criadas e no fim sempre a mesma desculpa aparece. Fizemos a nossa parte, mas
viramos alto demais. E será que até agora não aprenderam? No meio de 2024 já foram 2 meses sem conseguir contratar um único zagueiro e ainda ficaram sem o Glavinovic do News Old Boys porque não receberam o documento do cara, vejam só vocês, no último dia da janela de transferências. Aí nessa janela, Marcelo Santana e Pedrinho vão repetindo a dose. Tentaram o Coelho, foi pro Galo. Tentaram o Wanderson, tá indo pro Palmeiras. Tentaram o Lavega, que foi pro Fluminense. Tentaram o Rony e o salário é alto pra dedéu. E fizeram tudo certo pra fechar com o Brian Rodrigues e com o Bruma. Será que fizeram tudo certo mesmo? Ou será que concretizar o negócio no exato dia do encerramento da janela nos 2 países não seria no mínimo arriscado? O América do México disse não, porque obviamente não teria tempo hábil para repor a saída do Brian. O Braga estava enrolando pelo mesmo motivo, até o Benfica ficar sem o Di Maria por lesão e contratar o Bruma na velocidade da luz no dia mais agitado do mercado na Europa. Estão entendendo que não é o azar? É falta de planejamento primário. O que faltou então nesses 2 casos? Um dirigente do Vasco ir pessoalmente até o México, ir pessoalmente até Portugal, de preferência com antecedência e fechar corretamente a negociação. No futebol, não existe essa de fizemos a nossa parte e dependemos deles enviarem os documentos. Tem que saber fechar o negócio. O torcedor tá inconformado e com toda a razão. A realidade do elenco hoje preocupa e muito. Adson e David estão machucados e as alternativas do elenco são Jean Davi e Maxime Domingues, que até agora não deram resposta dentro de campo. O elenco segue carente e o Vasco precisa agir. Nos principais mercados, praticamente ninguém vai vender mais, porque não vai conseguir repor. E aí, qual será o plano da diretoria? Um reforço que chegue para ser titular? Ou o plano F, de fracasso, de fiasco e de mais uma janela frustrante? Daí, é como eu disse, né, no vídeo de ontem, a gente debateu sobre isso com o Cantarelli lá na rádio Transamérica. Vai ter vascaíno que concorda plenamente, né, com as colocações aí do Otávio Neto, e vai ter vascaíno que até concorda, mas entende a questão financeira, a reestruturação e tudo mais. Mas, cara, é ficar na torcida para que o Vasco possa contratar esse jogador, porque senão, realmente, vai ser muito difícil a temporada do Vasco. Muito difícil. Tem que ter esse atleta. Família, não é informação em relação ao Vasco, eu só queria pontuar isso aqui, porque tem uma questão sobre o Rony, né, uma informação do GE em relação ao Santos. E a gente sabe que o nome do Rony foi ligado ao Vasco. Tá aqui, ó. Santos desiste da contratação de Rony, especulado no Vasco. E assim, família, por que eu tô falando aqui novamente do Rony? Porque como o Otávio Neto disse aí, vai ficando difícil, né, contratar esses atletas, né, tem janela que tá fechando, tem clube que não vai liberar porque tá brigando por título, né, foi assim com o Vitor Sá, um nome que o Vasco se interessou, foi assim com o Brian Rodrigues, agora com o Bruma também, então tá fechando, as opções estão acabando. E aí o Rony é um cara que ainda não resolveu a sua vida. Acho que é um atleta que tem totais condições de ajudar o Vasco nesse momento. Seria titular absoluto do Vasco na minha visão, mas entendo também que é um atleta que está passando um pouco do ponto, né? Tanto que ninguém está conseguindo acertar com ele. Série C não conseguiu, Santos desistiu, entendo que é a questão da pedida, dos valores, e aí também, né, eu entendo que pro Vasco não é uma questão interessante, pagar o que o Rony tá pedindo, né? Teve até um jornalista do Fluminense, que que falou, né? Eu quero ter o Rony no elenco pelo que o Rony vale, não pelo preço do Messi. E isso é uma realidade. Mas eu não sei, né, família? Não sei o que o Vasco vai fazer, porque as opções estão acabando e a gente precisa. E precisa muito contratar essa característica, esse atleta e até mais de uma opção, né? Porque realmente a temporada é longa e a gente tem aí algumas competições. Vou ficando por aqui, tamo junto, até daqui a pouco no nosso pré-jogo. Fui!